Olá, investidor, bem-vindo ao canal Descomplicando Ações. Hoje a gente vai comparar aqui dois fundos imobiliários, o HGLG e o BTLG11, para saber qual o melhor ativo aí para você colocar na sua carteira, se vale a pena ou se não vale, tá? E aí a gente vai avaliar aqui alguns pontos que eu acho importante aí na hora da gente avaliar, tá bom? Então, antes de mais nada, se inscreva aqui no meu canal para ajudar o crescimento. Cada vez eu tenho mais tempo de trazer mais conteúdo de qualidade aqui para vocês, tá bom? Já deixa o like nesse vídeo que eu tenho certeza que vai agregar aí para você. Então, comparando aí o retorno nos últimos 12 meses, tá? Se você tivesse investido 12 meses atrás, você teria um retorno aí no BTLG de 16,53%, já no HGLG 15,8%, então o BTLG sai na frente marcando ponto aí. Nesse quesito de retorno, ele conseguiu dar um retorno melhor aí pro acionista, tá bom? Já no quesito PVP, que é preço sobre o valor patrimonial, ou seja, o BTLG tem um valor patrimonial. O preço atual em relação ao valor patrimonial do BTLG está mais em conta, ou seja, o preço está mais próximo do valor patrimonial. A gente quer isso, que esteja mais próximo ou até abaixo do valor patrimonial para a gente comprar um bom fundo imobiliário com desconto, tá? Mas tem uma questão, né? Que quando o mercado está caminhando bem, vários ativos se destacam aí, mas é difícil que fundos bons como o BTLG e o HGLG estejam aí descontados. Agora a gente está vendo aí uma regressão aí dos fundos, tá? Os fundos imobiliários e ações também estão tendo uma leve queda aí, né? Por questão da desaceleração dos cortes aí da Selic, tá? Então antes a gente estava com uma previsão aí que a Selic no final do ano estaria em 8, hoje a gente já tem uma previsão aí que ela estará em 10%. Isso gera um desaquecimento no mercado de ações e de fundos imobiliários, tá? Então, você tem que ter isso em mente. Vou sempre falar isso aqui nos vídeos, porque a macroeconomia está ligada diretamente com o movimento aí que as ações fazem, tanto de subida quanto de queda. Mas isso daqui é ruim? A gente está tendo uma queda aí no valor dos fundos imobiliários e das ações? Não, porque você vai conseguir comprar mais cotas com menos dinheiro. Então isso é bom, você quer isso, tá? Então o BTLG, ele tá no PVP de 1,01 e o HGLG 1,04, ou seja, o BTLG está só 1% mais caro, enquanto o HGLG está 4% mais caro. Então a gente quer um fundo realmente mais barato. O BTLG marca mais um ponto, tá? Então a gente dando continuidade aqui, questão do número de cotista. O HGLG sai na frente com 470.375 cotistas, já o BTLG 322.361 cotistas, tá? Mas isso não quer dizer que o BTLG é ruim, tá? O HGLG marcou ponto, obviamente, mas acima de 100 mil cotistas é um fundo já bom que vai ter uma boa liquidez pra gente, várias pessoas ali negociando, tá? E principalmente para você que talvez é um iniciante que tá olhando aqui no canal, a maioria das pessoas que olham aqui são pessoas iniciantes ou aquelas que não são mais iniciantes, mas querem ter uma base ali, né? Mas você não vai ter uma quantidade de dinheiro absurda. Então, para nós, investidores iniciantes, acima de 100 mil cotistas já está bom, tá? Então, partindo ali para a questão de quantidade de imóveis, o HGLG tem 24 imóveis, enquanto o BTLG tem 22 imóveis. Então, o HGLG marcou ponto fazendo 2-2. Porém, eu quero deixar um detalhe aqui. Tem uma possível aquisição aí do BTLG de 11 imóveis, tá? Ele está negociando aí, mas outros 3 imóveis que eu acabei de ver no informe aí que ele liberou pra gente hoje, dia 31/5, tá? Liberou que tá negociando então com um total de 15 imóveis, tá? Então, o fundo aí, se realmente conseguir fechar com esses 15 imóveis, vai aí para um total de 35 imóveis, tá? Vai quase que, não vou falar,
não vai dobrar, mas vai quase que dobrar, então vai entrar bastante receita pra gente, tá? Então isso é excelente, vamos ficar de olho aí nos próximos dias. Então, em questão de vacância, o BTLG está com 2% e o HGLG está com 6,9%. O que é a vacância? A vacância é quanto do imóvel está vago, sem alugar, ou seja, o BTLG está fazendo um melhor trabalho na questão de alugar os seus imóveis ali do que o HGLG, porque o BTLG está apenas com 2% dos seus espaços vagos. Já o HGLG 6,9%, a BTLG então marca mais um ponto, fazendo 3-2. Já em questão de tempo de mercado, né? Quando foi feito o IPO aí, que foi quando esses fundos entraram aí na Bolsa de Valores, o HGLG tem apenas 2 meses aí a mais na frente do BTLG, porque ambos aí, ó, entrou na Bolsa em 25/6 de 2010, já o BTLG entrou em 12/8 de 2010, então praticamente 2 meses aí na frente. Então, eu marquei ponto para o HGLG, mas isso quase que não faz diferença. Eles têm basicamente o mesmo tempo ali de bolsa de valores, tá bom? Então, o dividend yield atual do BTLG é de 9,09%, já do HGLG de 8,32%. BTLG marcando mais um ponto, o que surpreende, porque o HGLG tem considerado aí no mercado um dos melhores fundos para se investir. E aí a gente vê, né, que quando a gente vai analisar com um outro fundo do mesmo segmento, a gente vê que não é bem assim, que tem outros fundos também que são bons, tá? Então, o BTLG marcou mais um ponto nessa questão do dividend yield. A diferença não é tão grande assim, mas é uma diferença se no longo prazo o BTLG sempre entregar um dividend yield maior que o HGLG, né? Lá no final das contas vai fazer diferença sim, tá? Em questão dos vencimentos de contratos, então os imóveis aí do BTLG vai ter um vencimento de conta, a média de vencimento de contrato é em 4 anos e 3 meses, tá? Já do HGLG é de 3 anos e 8 meses. Ou seja, os imóveis do HGLG vão vencer os contratos antes. Isso impacta na nossa receita. Se ele, vamos supor, vai vencer ali um contrato em 3 anos e se ele não conseguir fechar, isso é menos, fechar novamente com o mesmo inquilino, no caso, né? Isso é menos receita que acaba vindo pra gente se ele não conseguir colocar outro inquilino no lugar. Então, isso é uma coisa que a gente sempre tem que ter atenção. Então, o BTLG ganhou mais uma vez, que a média de vencimento dos seus contratos aí é de 4 anos, tá? 4 anos e 3 meses no caso. Já em questão de imóveis, localização de imóveis, eu queria ter colocado aqui mais especificamente em relação aos raios que os imóveis têm em São Paulo. Exemplo, raio 30, raio 60. Os imóveis que têm raio 30 de São Paulo são os que estão mais próximos ali, mais no centrão, em vias boas, em vias que eles conseguem fazer um transporte mais rápido. Mas eu não encontrei essa informação no HGLG, então eu vou colocar aqui a quantidade de imóveis que tem aí na região de São Paulo. Então o BTLG sai na frente mais uma vez, tendo aí 85% dos seus imóveis em São Paulo, e o HGLG tem aí 72,63% dos seus imóveis em São Paulo. Muitas pessoas podem falar que não é bom uma concentração em um estado só, mas eu gosto particularmente dessa concentração em São Paulo, porque São Paulo realmente é o grande centrão aí do Brasil, onde corre a maior economia aí do Brasil, onde passam as maiores negociações. Então, eu particularmente acho interessante um pouco menos de diversificação nesse sentido, porque aí a gente consegue ter um maior aproveitamento, né, em questão de transporte, de tudo mais. Então, o BTLG ganhou mais uma vez, fazendo pontuação aí de 3-6, tá? Nesse quesito aqui, de contratos atípicos, eu coloquei pontuação por os dois, porque eles têm aí exatamente a mesma quantidade de contratos atípicos. O que são esses contratos atípicos? Já expliquei aqui no canal, mas são contratos aí que tem
cláusulas específicas, e geralmente contratos atípicos são mais longos, aí geralmente são 10 anos, 15 anos, vi até esses dias contratos de outros fundos imobiliários de 20 anos, já trouxe aqui no canal também, falando do ALZR11, tá? Que mostrou aí que fez um contrato atípico de 20 anos, tá? Então, esses contratos atípicos, um exemplo de contrato é esse de 10, 15, vencimento com 10, 15, 20 anos, são contratos longos. E se o inquilino quiser sair antes de vencer o contrato, ele tem que pagar o montante total que falta até o vencimento do contrato. Ou seja, se o contrato é de 10 anos e ele ficou apenas 2 anos, e depois desses 2 anos ele resolve que quer sair, ele vai ter que pagar os 8 anos que ainda faltam. Ou seja, o fundo não fica sem receita do nada, ele vai receber aquela receita, e além de receber aquela receita de 8 anos, ele ainda pode alugar para outro inquilino. Então isso é excelente. Tá? Então, dando continuidade aqui, em questão de valor patrimonial, o HGLG é um fundo maior, tem um maior patrimônio aí de 5.306, tá? Já o BTLG tem um patrimônio aí de 4 bilhões, tá? Então, o HGLG sai na frente, marcando mais um ponto, mas o BTLG ainda tá fazendo 7 a 5 em cima do HGLG. Já em quantidade de cotas, né, liberadas no mercado, o BTLG ganha mais uma vez com 43.249.151 cotas. O HGLG tem 33 milhões aí de cotas, tá? Mais uma pontuação para o BTLG. E em questão de quantidade de inquilinos, que eu acho bem interessante a gente saber a quantidade de inquilinos que o fundo tem, porque quanto maior a diversificação de inquilinos, né? Maior a diversificação de inquilinos, mais seguro se torna, porque a nossa receita não fica dependente apenas de uma pessoa só, ou de 2 inquilinos, ou de 3. Não, ela tem uma vasta diversificação. E eu não encontrei esse valor no HGLG. Abri o informe mensal, abri o anual lá que eles colocaram, acho que em fevereiro, se eu não me engano, não encontrei. Se foi falha minha, quem souber, coloca aqui na descrição, tá bom? Então, o BTLG marcou mais um ponto, obviamente, porque se o HG não coloca essa informação, a gente não pode pontuar aqui o HGLG por isso. Então, acabou saindo perdendo aí 5 a 9. Então, esse foi basicamente o vídeo de hoje. O BTLG saiu 9 pontos aí, com 9 pontos, enquanto o HGLG saiu com 5 pontos, tá? BTLG acabou ganhando em mais quesitos aí, então acaba sendo um fundo imobiliário atualmente melhor que o HGLG. Lembrando que dependendo de quando você assistir esse vídeo, esses dados podem ter mudado já, porque o movimento é volátil. Então, por exemplo, o dividend yield, se o HGLG cai muito, o dividend yield já muda, tá? Alguns quesitos demora mais para mudar. Agora, outros como o dividend yield muda mais rápido, tá? Todo dia tá mudando ali conforme a cota sobe e desce, tá? E aí, tem outro quesito. Você percebeu que, apesar do BTLG ter ganhado aí em 9 quesitos, né? Ficaram ali bem próximas, tá? Ou não foram diferenças tão discrepantes. Não, os fundos ficaram bem próximos ali um do outro. Então, particularmente para mim, eu tenho os dois na carteira. Se você quiser, eu abro aqui para você ver a quantidade que eu tenho desses fundos imobiliários. Eu tenho atualmente 14 cotas aí do fundo BTLG 11, tá? Já do HGLG 11 eu tenho aí 12 cotas, tá bom? Então, tá pau a pau ali, né? A diferença não é grande, mas pretendo atualmente aumentar a minha posição em BTLG, já avisando aquilo que eu falei das 15 aquisições aí desses imóveis que o BTLG falou que ia fazer, porque realmente, se ele conseguir fazer mais essas 15 aquisições, o valor patrimonial dele vai mudar. Então, eu vou conseguir pegar no valor patrimonial que ele tá atualmente, tá? Mas não é só por isso, obviamente, que eu compraria esse fundo. Já analisei, vi que é realmente um fundo bom. Então,
independente se ele fizer essa compra ou não, eu quero esse fundo na minha carteira. Você nunca pode fazer aquisições aí por apenas um motivo, tá? Você tem que analisar várias outras coisas, tá bom? E se inscreva aqui no canal. Mais uma vez eu te peço para você conseguir me ajudar a crescer e trazer cada vez mais vídeos com qualidade aqui para você, e deixe seu like para o YouTube apresentar esse vídeo aqui para outras pessoas. Um abraço e até o próximo vídeo. Falou, fui!